querida e amada família, eu senti de Deus no meu coração de gravar aqui esse vídeo para desejar a todos vocês um feliz ano novo e também para deixar uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus para cada um de nós, aonde nós estamos começando o ano, com esperança em nossos corações de que o Senhor realmente, continuará cuidando de nós, continuará guardando, a nossa família, como Ele tem feito até hoje, E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para a reflexão da nossa família e de cada um de nós, que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu estou aqui para comentar um pouco sobre essa palavra que trará benefícios para a nossa alma. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, Passamos um ano, de 2020 muito difícil, com essa situação, no mundo todo. Eu normalmente vou uma vez ao ano no Brasil, fazer férias, ver a minha família, matar a saudade, da minha família. E no ano passado eu fui privada disso por consequência, dessa pandemia do coronavírus. Mas, meus amados e minha querida e amada família, nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. O coronavírus e a situação que se encontra em toda a terra não está fora do alcance do nosso Deus. E por que eu quero deixar essa palavra, quando Jesus ele acalmou aquela tempestade? É porque na realidade o Senhor ele está chamando, a sua igreja, chamando o seu povo para ter uma fé viva, para ter uma fé firmada no Senhor, firmada na rocha. Por isso que Jesus ele estava aqui nesse barco, com os discípulos. Teve um momento que ele estava cansado, e ele adormeceu. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor ele está dormindo. Muitas vezes nós pensamos que ele não está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo tudo, o Senhor conhece o nosso coração. E ele está falando aqui para nós, através dessa palavra, em Mateus capítulo 8, que ele está nesse barco com a gente. O Senhor Jesus, ele está presente na nossa vida. O Senhor Jesus está presente na nossa família. O Senhor Jesus, ele está presente em cada momento, em cada situação que nós estamos passando. Quando nós nos acordamos, o Senhor já está ali, Ele já preparou o nosso dia, Ele já preparou todo esse ano para nós. Nós não sabemos o que está por vir, mas de uma coisa nós temos que ter a certeza: Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está no barco da nossa família, Jesus ele está no controle de todas as coisas. E essa palavra também fala, quando ali aconteceu aquela tempestade, muitas vezes a nossa alma ela está passando por tempestades, muitas vezes a nossa alma ela está passando por angústia, por medo, por insegurança, por muitas vezes nos tornarmos ansiosos, a gente fica com aquela ansiedade, sem saber o que está por vir, sem saber o que está
para acontecer nesse ano novo, né, que iniciou hoje, né, no dia 1º de janeiro de 2021. Mas o Senhor, Ele está falando que independente do que acontecer, Ele está conosco. E Ele está dizendo para nós nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim, olha, pode vir a onda que vier, né? A onda agitada, pode vir o tamanho da onda que vier contra a nossa vida. O Senhor está conosco. E ele fala aqui, né? Quando ele fala aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele está ali, né, naquele momento, ele adormeceu porque estava cansado. E no momento, né, do silêncio de Jesus, os discípulos, eles foram acordar Jesus amedrontados. Foram acordar assustados com o tamanho da onda. Muitas vezes, querida e amada família, meus queridos amigos, muitas vezes nós não olhamos, né, para Jesus e terminamos nos tornando pessoas totalmente incrédulas, né? Nós olhamos para a tempestade, mas não olhamos para o Senhor. O Senhor estava no barco, né? Mas os discípulos naquele momento, eles não olharam para Cristo, eles olharam para as ondas, olharam para a tempestade e o vendaval que estava acontecendo ali. Com certeza Jesus ele já sabia que iria existir aquele vendaval. Com certeza Jesus já sabia de todas as coisas naquele momento que os discípulos estavam com ele no barco. Mas naquele momento Jesus ele quis provar a fé dos seus discípulos. Jesus está provando a nossa fé, meus queridos. Ele está falando nessa palavra, né? Quando ali os discípulos clamaram e disseram, Senhor, acorda, nós vamos morrer. Se o próprio Cristo é o autor da vida, será que Ele não nos protegerá nos momentos difíceis, né? Então ele aqui está falando, Jesus perguntou, por que vocês estão com tanto medo, né? Homens de pequena fé, não vamos temer, amada família, vamos crer num Deus que tudo pode fazer. Jesus, ele é aquele, aleluia, que ressuscitou no 3º dia, né? Para nos sentirmos seguros nele, né? Através da fé viva nele. Amém? E ele está dizendo aqui, não tenham medo, não vamos temer, amada família, não vamos ficar ansiosos com o que está por vir, porque o Senhor, a palavra dele diz que antes da gente ser formado, lá no Salmo 139, ele já sabia que nós iríamos existir. Ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar. Ele nos protege, Ele nos guarda e se formos acometidos por alguma situação adversa, o Senhor está no barco. Não é para temer, mas é para crer. Crer que Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder, todo o domínio e que Ele está verdadeiramente com o controle em suas mãos. E o controle da nossa vida está em suas mãos. O Senhor Jesus, Ele está falando, não tenham medo. Eu quero provar a sua fé, o seu coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali, ele levantou-se, Jesus, e repreendeu o vento, né? E o mar se acalmou, né? Então, o Senhor está mandando eu falar, através dessa palavra, que Ele vai acalmar as tempestades da nossa alma. Ele vai acalmar, aleluia, os nossos temores, as nossas ansiedades, né? Porque o Senhor, Ele nos quer cada vez mais firmada numa fé viva, né? Numa fé sobrenatural naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E ali naquele momento, os próprios discípulos, quando viram aquilo ali, eles ficaram perplexos, como diz aqui no versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra fique guardadinha no seu coração. Que essa palavra fique nos nossos corações como semente que venha brotar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé viva, uma fé sobrenatural. Que nesse ano de 2021 nós possamos estar
nos sentindo seguras, né? Porque Jesus está no barco da nossa vida. Jesus está no controle da nossa vida. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. É aquele que acalma o mar. É aquele que acalma a tempestade das nossas almas. É aquele que ressuscita em nossos corações a fé. Muitas vezes que está totalmente abalada por causa das circunstâncias que nós estamos vendo em toda a face da terra. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ano de 2021 cheio da presença de Deus, com uma fé viva e com a certeza que vocês e cada um de nós possamos ter. Jesus está no barco da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e Ele vai verdadeiramente firmar a nossa fé cada vez mais se entregarmos os nossos corações por completo a Ele. Amém? Deus te abençoe. Feliz Ano Novo com Jesus no barco. Amém? Beijo no coração.